A paz do Senhor, meus queridos irmãos, muito bem-vindos ao estudo da lição da Escola Bíblica Dominical. Mas primeiramente eu quero dar graças a Deus, louvar o Senhor pela sua participação comigo em nossas aulas aqui pelo canal. Quero agradecer muitíssimo, de coração mesmo, as mensagens que vocês deixaram na lição anterior. Maravilha! Vocês não imaginam o bem que essas palavras fazem para o nosso coração. É um incentivo, é um apoio, são palavras de carinho, de consideração. Na realidade, nós nos sentimos mesmo partes de uma única igreja que ama, que incentiva, que apoia. Olha, irmãos, Deus abençoe vocês. Não pude responder individualmente, mas li todas as mensagens. Fiquei emocionado, meu coração ficou cheio de contentamento, de alegria, de poder estar cooperando com os amados irmãos no projeto de ensino na igreja. Escola Dominical é algo que está em nosso coração. Eu imagino vocês com as funções nas vossas igrejas, com a incumbência, né, de preparar lições. A semana começa, a gente já tem que desdobrar para estudar, para saber por onde iniciar, quais os argumentos, as palavras que vamos usar. Eu reconheço que é um ministério bastante profundo e que exige muito de nós. Estou com você nessa batalha. Conte comigo, com a graça de Deus, vamos caminhando juntos. E hoje eu quero te convidar para estudarmos a lição de número 2, com o seguinte tema: a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Texto áureo: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado, Romanos 3:20. Verdade prática: o pecado de Adão arruinou toda a humanidade, contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. A leitura bíblica em classe está em Romanos capítulo 3, versos de 9 ao 20. A condição pecaminosa dos seres humanos pode ser devidamente comprovada por meio de uma análise detalhada dos fatores históricos, sociológicos, ecológicos, políticos e religiosos. Aqueles que insistem em negar a realidade do pecado têm sérias dificuldades para explicar o comportamento egoísta, perverso e imprevisível dos seres humanos. Desde que o primeiro homem, Adão, desobedeceu a Deus no jardim do Éden, coisas anormais começaram a acontecer. Em primeiro lugar, Adão e Eva conheceram que estavam nus. As vestimentas da santidade foram-lhes retiradas. Depois tiveram medo de Deus e se esconderam. A seguir, tentaram transferir as culpas pessoais de um para o outro. Desde então, a humanidade tem sofrido transtornos emocionais e psicológicos. A partir da queda, toda a humanidade nasce sob o pecado. A natureza pecaminosa não é uma opção, mas um estigma maldito que temos que carregar. Todavia, existe um remédio para curar esse estado doentio em que vivemos: a obra de Cristo na cruz. Não precisamos carregar o estigma para sempre. A morte de Cristo trouxe-nos aquilo que era impossível aos homens, aquilo que era impossível à lei. Trouxe-nos o maior de todos os milagres, a salvação eterna, glória a Deus. Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas foste sarado, segundo 1 Pedro capítulo 2, 24. Porquanto que era impossível a lei, vista como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, Romanos 8:3. No decorrer dos tempos, a doutrina do pecado vem sendo deturpada e enfraquecida por influência de teologias heréticas. Em muitos lugares já se fala de uma salvação sem Cristo. Nesta lição veremos a importância de entendermos a realidade do pecado e a necessidade de rejeitarmos essas falsas teologias que corrompem os incautos e desavisados. Ponto de número 1, o ensino bíblico da natureza pecaminosa. Definição de pecado. A palavra pecado vem do hebraico chatá, que significa errar o alvo, e do grego amartia, que tem o mesmo sentido. A Bíblia define pecado como a transgressão da lei de Deus, 1 João 3, verso 4.
O pecado é um crime contra a pessoa de Deus. Em nosso estudo, devemos fazer mais do que simplesmente definir termos. Devemos recuperar o entendimento bíblico da natureza perversa do pecado. Vivemos em um mundo e cultuamos em igrejas que, na sua maioria, não entendem mais a natureza hedionda do pecado. Portanto, devemos nos esforçar para redescobrir o que foi perdido. Nosso entendimento de Deus e da grandiosidade da nossa salvação em Cristo depende disso. Davi sabia que todo pecado é primeiramente e acima de tudo contra Deus. Quando confrontado com seus pecados, ele clamou a Deus dizendo: contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Salmo 51, verso 4. Além de ofender a Deus, o pecado também faz o homem ofender ao seu próximo, à sua família, aos seus amigos e a si mesmo. De acordo com as Escrituras, o alvo ou objetivo para o qual o homem deve mirar é a glória de Deus. Qualquer pensamento, palavra ou ação que não tenha a glória de Deus como seu propósito principal é pecado. É importante notar que o pecado nunca é visto como uma falha inocente ou um erro honesto, mas é sempre um ato voluntário de desobediência a partir da corrupção moral e da rebelião do homem contra Deus. O estado pecaminoso do coração do homem só pode ser revertido através do novo nascimento. Somente a fé em Jesus Cristo põe o crente em contato com o poder que pode transformá-lo de criatura em filho de Deus. João 1,12. Nesse estado de graça, a graça de Deus produz a nova vida e opera a reconciliação do homem com Deus. Não se trata de esforços humanos. A obra vem diretamente de Deus e depende exclusivamente de nosso consentimento em servir a Deus e confiar no Senhor Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, aos Efésios 2, 8 e 9. A fé que depositamos nele nos põe em contato direto com o manancial de águas vivas. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu ventre. João 7, 38 e 39. A universalidade do pecado. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51, verso 5. Como está escrito: não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Romanos 3, versos 10 a 12. As Escrituras são claras quando dizem que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há nenhum membro da descendência de Adão que não tenha se unido a ele em sua rebelião. Aqueles que procuram negar tal verdade não podem negar o testemunho das Escrituras, da história, da sociologia e de seus próprios pensamentos, palavras e ações. Qualquer pessoa honesta com a sua consciência dirá o mesmo que Paulo disse: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Romanos 7, 18. Corrupção total. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos a destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Romanos 3, de 13 ao 18. Na descrição de Paulo, temos uma analogia perfeita do estado do homem. Ele é descrito como um enfermo em estado terminal. Todas as áreas de sua vida estão comprometidas com a doença do pecado. A descrição de Paulo vem de passagens correlatas que foram registradas no Antigo Testamento. Por exemplo, disseram os necios no seu coração: não há Deus, têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem,
não há sequer um. Salmo 14, versos de 1 ao 3. Essa corrupção impede que o homem possa tomar qualquer iniciativa na obra da salvação. Ele só pode ser liberto do pecado por meio do convencimento do Espírito Santo. Sem a ajuda divina, ninguém será transformado. Ou seja, o livre-arbítrio precisa ser divinamente restaurado e fortalecido para que o homem consiga exercê-lo com sabedoria, conforme lemos. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Filipenses 2,13. A capacidade de arrepender e crer só acontece por meio da graça de Deus. Porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Tito, capítulo 2, verso 11. Ponto de número 2. As teologias modernas. Neste ponto destacaremos 3 teologias falsas que procuram deturpar a doutrina do pecado. Primeiro, teologia do pecado social. Esta teologia defende que o pecado se encontra nas injustiças sociais, na pobreza e na desigualdade. Enquanto a Bíblia ensina que o pecado consiste num estado de rebelião pessoal e intransferível. A teologia do pecado social culpa as estruturas sociais pelo estado caótico em que se encontram as pessoas. Ensinam que a salvação acontece quando elevamos a qualidade e o padrão de vida dessas pessoas. As questões morais e espirituais dão lugar aos debates econômicos e sociais. Deixam de atacar a causa para atacar apenas os sintomas. Tiram a ênfase bíblica da necessidade de arrependimento e fé em Deus, enfraquecendo a responsabilidade moral e espiritual do ser humano. Segunda teologia, teologia da libertação. Este é um movimento social religioso que surgiu dentro da Igreja Católica na década de 1960, cuja finalidade era auxiliar a população pobre e oprimida na luta por direitos. Esse segmento passou a se posicionar mais firmemente contra os problemas econômicos e sociais que estavam atingindo o país naquela década. A teologia da libertação tem suas raízes nas ideias socialistas de Karl Marx. Para eles, o estudo teológico não deve estar centrado em doutrinas bíblicas, mas na indignação social para libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. Os pontos centrais dessa teologia são: primeiro, a fé cristã fica reduzida a uma militância política, socialista e marxista. 2. As pautas sociais e progressistas são disfarçadas com a roupagem do Evangelho. 3. Os valores morais e espirituais do Reino de Deus são substituídos pelas pautas puramente humanitárias. Em resumo, na teologia da libertação, o Evangelho de Cristo é convertido em instrumento de inconformismo social, protestos e militância política. A terceira teologia falsa é o liberalismo teológico. O liberalismo teológico é uma corrente que nasceu na Alemanha no início do século XVIII e sua principal premissa é a negação da inspiração, suficiência, autoridade e inerrância das Escrituras. O liberalismo tenta remover do cristianismo tudo que poderia ser questionado pela ciência, como, por exemplo, os milagres. O liberalismo teológico chegou no Brasil com formas e propostas diferentes, associado, por exemplo, com a teologia da libertação. Os cursos de teologia oferecidos em universidades seculares ou em universidades teológicas sem nenhum compromisso com a infalibilidade das Escrituras têm sido a porta de entrada do liberalismo aqui no Brasil. A busca por parte dos evangélicos pela graduação acadêmica oferecida pelas instituições seculares tem feito com que muitos pastores, obreiros e irmãos se submetam aos cursos das instituições teológicas do Estado e das universidades particulares, que não têm qualquer lastro espiritual. Os cursos de teologia e ciências da religião oferecidos pelas universidades são geralmente dominados pelo liberalismo teológico e pelo método histórico crítico. Portanto, a busca desenfreada por um diploma de teologia pode comprometer o seu compromisso pessoal com as Escrituras e pode prejudicar a qualidade espiritual de sua igreja. Resumindo, estes são os principais pontos do liberalismo teológico. A Bíblia não é a palavra de Deus, ela apenas contém a palavra de Deus. Os milagres são mitos e o sobrenatural não existe.
As doutrinas da Bíblia estão desatualizadas e precisam ser reinterpretadas e contextualizadas. A mensagem do arrependimento, da confissão de pecados e da mudança de caráter deve ser trocada por uma visão progressista que enfatiza a transformação social nos moldes do comunismo. O pecado deve ser relativizado, ou seja, tudo depende das circunstâncias, das oportunidades e dos pontos de vista individuais. E, por fim, a prática do ecumenismo, que é a união de diferentes credos e doutrinas. Ponto de número 3, a normalização do pecado, crise ética e moral. A ética consiste num conjunto de princípios e valores morais que regulam a crença e a conduta do indivíduo. Quando uma pessoa escolhe crer e seguir a doutrina de Cristo, dizemos que esta pessoa está adotando a ética cristã. Nessa concepção, a obediência aos princípios bíblicos refletem o caráter de um cristão. A experiência tem provado que a ética cristã sempre produz bons cidadãos, boas famílias, boas pessoas. Porém, quando o conceito de pecado se torna deturpado e relativizado, o indivíduo e a sociedade perdem a referência confiável para regular as suas crenças e conduta. Quando isso acontece, a sociedade deixa de ser eticamente equilibrada e se torna moralmente desajustada. A pior fase da história de Israel se deu exatamente no tempo em que afastaram-se dos princípios da palavra de Deus, conforme lemos. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Juízes 21, 25. A escolha de seguir o relativismo moral sempre resulta no caos moral, que geralmente também é seguido do caos social e do caos político e econômico. Dessa crise de integridade surgem ações incompatíveis com a fé bíblica. Temas progressistas passam a ser normalizados, tais como a prostituição, o aborto e o uso de drogas ilícitas. Imoralidade sexual. A deturpação da doutrina do pecado favorece o avanço da imoralidade sexual. Em defesa da liberdade de decisão sobre o corpo, banaliza-se o casamento. A partir do afrouxamento moral, surge a ideologia de gênero, onde a definição de masculino e feminino é considerada simplesmente como um produto histórico-cultural, desenvolvido pela sociedade independente do sexo biológico. Assim, o conceito de identidade de gênero abrangeria um conjunto dessas ideias, colocando o gênero como algo que pode ser mutável e não limitado, como define as ciências biológicas. Outra confusão criada pelo afrouxamento moral comum é aquela que se refere à preferência sexual que determinada pessoa possui, que pode ser dividida em assexual, homossexual, heterossexual, bissexual, pansexual, por exemplo, entre outras preferências. A doutrina da castidade é vista como uma regra opressora. Castidade significa pureza sexual. Para ser casta, a pessoa deve ser moralmente limpa em pensamentos, palavras e atos. Significa não ter nenhuma relação sexual antes ou fora do casamento. Também significa completa fidelidade entre marido e mulher no casamento. O presente estado moral em que se encontra o nosso mundo de hoje já foi uma realidade em épocas passadas. Nos dias de Paulo havia muita imoralidade, porém o apóstolo dos gentios nunca se intimidou diante dos desafios. Paulo pregou o evangelho com toda a força do Espírito Santo. Ele cria que o evangelho era a fonte emanadora do poder de Deus, que é suficiente para operar transformações em todo aquele que crê. Quando ele descreve os crentes da cidade de Corinto, ele relata os seguintes resultados da sua pregação naquela localidade. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios capítulo 6, 10 e 11. Corinto era uma das cidades mais corrompidas daqueles dias. Paulo, porém, obteve grandes resultados espirituais ali. A dessacralização da vida. As Escrituras ensinam que a vida humana é sagrada porque tem origem divina. Por conseguinte, a vida é inviolável e deve ser valorizada.
O corpo humano deve ser cuidado, alimentado e preservado. Segundo o ensino cristão, o corpo não deve ser usado como instrumento de sensualidade ou prostituição. O slogan moderno, meu corpo, minhas regras, reivindica o pseudo-direito de usar drogas, prostituir-se, abortar, cometer suicídio e a eutanásia. Essa autonomia incondicional sobre o próprio corpo, sem as devidas limitações éticas e morais, está profanando a vida e o corpo em si, que é templo do Espírito Santo. Devemos rejeitar todas estas ideologias que não levam em conta a sacralidade da vida e a dignidade humana. Até porque todas as ações que são realizadas por meio do corpo nesta vida serão devidamente avaliadas diante do tribunal de Cristo, como lemos, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal, segundo aos Coríntios 5:10. Conclusão: a igreja não deve ser insensível aos problemas do mundo. A fome, a injustiça, a desigualdade social afetam a todos. É papel do cristão lutar por um mundo melhor, um mundo mais justo e mais pacífico, que dê oportunidades iguais a todos os seres humanos, independente da cor da pele, do status social ou das condições econômicas. Isso é fato comprovado. Entretanto, a missão primordial da igreja não é cuidar da ordem social, é pregar o evangelho. O problema central é o pecado. Os demais problemas são consequências. Enquanto o ser humano não for convencido do seu estado de rebelião contra Deus, ele jamais achará a solução definitiva para os seus problemas. Portanto, as falsas teologias são culpadas de deturpar o conceito bíblico de pecado e de não pregarem o arrependimento e a fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados, edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, Colossenses 2, de 6 a 8. Que o Senhor nos abençoe a todos. Amém.